muita paz, muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV NovaLuz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua presença emocional aqui conosco. Que Jesus possa abençoar esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A coragem das opiniões próprias, já disse Allan Kardec, sempre foi tida em grande estima entre os homens. Há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Se sofre com coragem as provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos. Ao voltar para a pátria espiritual, estará num novo nível de compreensão. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, entre outros, são espíritos que nos deixaram grandes exemplos de coragem. Allan Kardec nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo que nós semeamos hoje na Terra o que colheremos amanhã na vida espiritual, que são os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza. O que é verdadeiramente coragem? Como alcançá-la e superar os desafios da vida com essa energia? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre coragem. E para tratar deste assunto, nós convidamos Milton Menezes. Ele é escritor, bacharel em psicologia, expositor espírita, enfim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Sabe que é um prazer enorme estar aqui com você e com todos que nos assistem, né? Aliás, há muitos anos que a gente está junto, a gente pode contar com você no programa, né? Sempre pode contar. Eu acho que vai para mais de 10 anos, Milton, será isso? Mais de 10 anos. Gente, olha que coisa boa. A gente sabe por quê? Quando eu vejo, às vezes, aquele DVD da depressão antigo, é verdade. eu estou muito diferente, né? Não vamos falar de idade, eu também, muito diferente. Não, vamos falar de mim, filho. Muito diferente. Você sabe que esse DVD da depressão, certa feita, uma amiga minha disse: Yasmin, eu estava com a minha filha indo para Aracaju de táxi, num táxi que nós alugamos. E aí uma pessoa, o senhor, ele tinha um DVD no carro, não sei o que, colocou a imagem e disse: ué, essa aí é minha amiga, esse aí é o Milton Menezes. Você veja, estamos em todos os cantos. Temas como esse, né, como o da coragem, que tangenciam a vida de milhares de pessoas e que elas, de alguma forma, necessitam de algum tipo de reflexão, de esclarecimento, de entendimento, às vezes até de acolhimento para as suas dúvidas. Então, temas como esse, né, e que vocês levam, né, para essas pessoas, são fundamentais para, né, a vida, a gente fica muito grato de ter a oportunidade de estar falando sobre isso. A gente refletir juntos sobre essas coisas tão importantes. Gente, olha, nós estamos ao vivo e eu convido você agora a participar do nosso programa. É simples, mande o seu comentário para nós. Ou se você deseja tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, é só ligar agora para 0 Operadora 21 3017 9800. Ou então acesse tvnovaluz.com e mande a sua participação através do link Fale Conosco. E esse tema, gente, é muito importante para a nossa vida. Ele foi pensado a dedo e escolhido a dedo nosso querido Milton Menezes para refletir conosco sobre este tema. E o que vem a ser verdadeiramente a coragem, Milton?
A coragem, Yasmin, se nós analisarmos dentro do comportamento humano e da forma como as pessoas lidam, né, no seu dia a dia com as situações, ela tem a ver basicamente com uma postura de enfrentamento. Quando você no início falou sobre Kardec, né, exortando sobre a coragem, eu sempre fico me remetendo e me colocando no lugar de Kardec, nesse sentido, naquele contexto histórico, ter que levantar questões que iam eram completamente opostas a duas das principais vertentes, ou a da ciência nascente, que estava ali estabelecendo verdades absolutas num paradigma materialista, e uma religiosa moldada, né, numa visão judaico-cristã, dogmática, e ele então tendo que enfrentar essas oposições com uma atitude de enfrentamento que tem que ser firme, mas ao mesmo tempo equilibrado. Nós estamos falando de coragem. Então a coragem, ela expressa essa capacidade do ser humano de enfrentar uma adversidade, de enfrentar aquilo que de alguma forma contraria as suas expectativas ou de alguma forma desafios para que ele alcance aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa ou deseja alcançar. Nas minhas reflexões e lidando com tantas pessoas, né, em termos da clínica, no acompanhamento, no desenvolvimento das pessoas, durante mais de 25 anos, eu vejo que a questão da coragem, ela perpassa naturalmente por 3 tipos de componentes, se a gente pudesse dizer assim. Ou seja, eu identifico que as questões da coragem, elas passam necessariamente por um desses 3 fatores. O primeiro é essa energia que a gente poderia associar a uma energia da autoconfiança. A coragem pressupõe a pessoa estar provida de uma autoconfiança em relação àquilo que ela vai enfrentar, dos recursos que ela tenha ou que ela precisa adquirir para poder superar aquele obstáculo, ou, enfim, alcançar o que ela deseja. Então a autoconfiança ela é fundamental. A outra é o propósito. As pessoas se mobilizam e às vezes tiram e vão achar a coragem onde às vezes até nem supunham ter, quando elas estabelecem um propósito, ou seja, há um sentido naquilo que elas estão buscando que tem a ver com a existência dela, que faz um tal sentido, e ela se conecta com essa visão do que onde ela quer alcançar, que faz então com que ela identifique, por exemplo, a energia da autoconfiança, né? Ou seja, identificar os recursos e a disposição que ela tem para esse enfrentamento. Então, autoconfiança e propósito, para mim, estão presentes numa atitude corajosa. Mas tem um outro que é fundamental, é a esperança. As pessoas corajosas, elas têm uma esperança em alcançar aquilo que elas visualizam. Elas têm que estar movidas por esperar alguma coisa que elas imaginaram que seja boa para elas, ou para as pessoas, ou para o mundo, enfim. Aí o propósito é que vai determinar, né, a qualidade disso, mas elas têm que estar providas de uma esperança de que aquilo é viável, aquilo é bom, enfim. Esse sentido da esperança, ele é um catalisador das melhores energias da autoconfiança, quando a gente tem um propósito claro. Eu não quero te cortar não, porque você está indo tão bem, eu estou adorando. Okay. Mas é que eu estou querendo te perguntar, eu acho que os nossos espectadores também, qual é o limite da autoconfiança sã, sadia, e aquela autoconfiança exagerada, da pessoa que mergulha na situação sem fazer análise, realmente sem ter um pé no chão. Normalmente a gente vê como em todos os aspectos que envolvem o comportamento humano, existem os extremos. E um dos extremos da coragem, ou quando a coragem é exacerbada, é esse destemor, aquela pessoa que é destemida. E aí destemor é que não tem medo. O corajoso, ele não é uma pessoa que não tenha medo. O corajoso equilibrado, ele reconhece o medo que ele tem, por exemplo, de fracassar, do insucesso, das ameaças que podem ter no enfrentamento. A questão é que o medo não o paralisa ao ponto de ele não enfrentar. Se esse medo for muito grande, ele vai paralisar, perde a coragem e pode ser um covarde. Aquele que então não consegue mobilizar sua energia para enfrentar. Nesse outro oposto, são essas pessoas que você está falando. Ou seja, os destemidos, em que esse nível de energia e a obstinação por que elas querem deixa de ter o equilíbrio. Isso não é autoconfiança, né?
Porque a autoconfiança também pressupõe esse equilíbrio da autoestima em relação assim, o que é bom, o que é razoável e a serviço de que você está tendo aquela ação. E o temor, o medo, ele ajuda a gente a ajustar a nossa ação para uma postura mais equilibrada. Então, não só o temor do que pode acontecer comigo, mas das consequências daquilo para outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estou defendendo uma ideia, né, a gente volta a falar de Kardec, mas eu então sou capaz de fazer qualquer coisa para fazer a minha ideia prevalecer, há uma inversão nesse propósito, que é eu ficar cego em relação à necessidade de que a minha verdade prevaleça. E com isso eu perco alguns outros elementos que uma outra pessoa com mais consciência pode considerar. Não adianta, por exemplo, tentar convencer, Kardec mesmo falava isso, alguém que não quer ser convencido. Não adianta você, de repente, tentar mostrar a alguém que está fechado numa posição, algo que ele ainda não é capaz de avaliar. Isso não quer dizer que você vai deixar de falar, mas não no sentido necessariamente de convencer o outro. O destemor, esse destemido, é aquele que, de alguma forma, ele não considera essas outras possibilidades. Ele não considera o medo. Ele fica tão autoconfiante que ela passa do limite do que é real, do que é razoável, para alguma coisa inconsequente. Porque quando nós estamos focados num determinado ponto como esse, eu tenho que vencer, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para vencer. E isso, na verdade, acaba também trazendo consequências de desequilíbrio emocional, social e até espiritual, né? Enfim, porque aí se a gente pensar, então, em termos da reencarnação, a responsabilidade que nós temos sobre a coisa, o que fazemos e como fazemos, vai repercutir de alguma forma na nossa organização espiritual. Então, e trazendo, às vezes, consequências, enfim, né? Então, esse destemor exacerbado, ele é negativo porque ele faz com que o indivíduo perca a possibilidade de parâmetros que ele possa avaliar se aquilo é razoável, que faz sentido, qual é a repercussão disso efetiva para outras pessoas em relação àquilo que ele tem como propósito, né? Agora, é muito interessante, meus irmãos, porque nós estamos vivendo numa sociedade na qual nós nos sentimos ameaçados quase que frequentemente. A gente está dentro de casa, nós temos medo de assaltos. A gente sai na rua, temos medo também. Nós temos medo de perder o emprego, que aconteça alguma coisa para os filhos, de bater com o carro, ou se nós usamos o ônibus, de acontecer alguma coisa no ônibus. Então, realmente, nós estamos, assim, sitiados por sensações de medo. A gente liga o jornal à noite e são tantas as barbaridades que são pensadas, porque não são trazidos para nós elementos bons que nos tragam forças. Não, parece que selecionam só aquilo que é de mais terrível que aconteceu. Como é que nós podemos ter equilíbrio para vivenciarmos esses medos que dão na gente mesmo, mas vivermos a vida? Eu sempre recomendo, sugiro que a primeira coisa é isso que você falou há pouco. É preciso ter um certo sentido e um juízo crítico de que, infelizmente, a mídia se aproveita do impacto gerado naturalmente pela coisa negativa muito maior do que é pela coisa positiva. Dá mais ibope você divulgar as coisas ruins. Mesmo que as pessoas falem, nossa, mas só tem tragédia, mas elas continuam sistematicamente sendo mais impregnadas, impressionadas pela tragédia. Então não quer dizer que aquilo seja a realidade. Mas também não podemos ir para o outro extremo de negar uma realidade que nós estamos vivendo. E aí é que a sugestão está nisso, depois de um sentido crítico de você amenizar essa ênfase exagerada no negativo, não podemos negar que o negativo, ou que essas ameaças, elas são verdadeiras e estão, de fato, à nossa volta. É olhar para isso no sentido de, bom, ou eu me recolho e então me isolo, o que não resolve o problema, porque essa insegurança, essa segurança que a gente busca, ela é muito relativa. Até dentro de casa. Nós podemos estar sujeitos. Pode então, assim, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Temos que ter, considerando essa realidade, o cuidado necessário. Então, é claro que se eu quero ter liberdade para sair a qualquer hora da rua, eu vou correr mais risco se eu saio uma determinada hora da noite num lugar que é mais ermo. Então, eu estou aumentando minhas possibilidades Então, eu tenho que ter algum equilíbrio também nisso. Mas a principal reflexão é: o que essa situação, esse contexto, está mostrando para nós que nós efetivamente temos que enfrentar? Se nós estamos falando de coragem, qual é o sinal que essa situação toda de insegurança, que no primeiro momento traz o medo, a que ela está nos remetendo? Porque aí sim nós podemos identificar o que nós precisamos enfrentar.
Enfrentar o medo não é ser arrojado ou destemido e aí então eu vou sair a hora que eu quiser porque então... Ou então uma atitude, às vezes, até ingênua, que alguns religiosos e espíritas assumem, de que se tiver que acontecer, vai acontecer. Não Como é bem assim. A né? própria espiritualidade nos orienta aqui na nossa casa que nós temos que saber que Exatamente. estamos mergulhados num momento difícil. Então temos que ter razoabilidade. Analisarmos e as consequências das nossas ações, determinando que dentre as opções que nós temos, dependendo da nossa postura, a espiritualidade fala isso, não existe um destino pré-determinado, mas tendências a certas experiências e várias delas, alguns de nós com mais possibilidade de escolhas entre elas, outros já com um pouco mais de determinação no sentido de expiações, no termo de Kardec, ou seja, situações que nós necessariamente teremos que passar, mas a gente nunca sabe se de fato está dependendo da nossa escolha por uma atitude mais conservadora e mais equilibrada ou arrojada, que pode ser aquele destemor que nos coloca numa experiência que poderia ser evitada a partir de uma escolha. Então, o enfrentamento não está nesse sentido. A coragem que nós temos que ter nós construímos um mundo com as nossas ações que chegou a esse ponto por uma questão de valores. É o enfrentamento daquilo que desses valores reflete dentro de nós, o que está dentro de nós que é o principal enfrentamento. É aquilo que nós precisamos ter a coragem. Porque, veja bem, se eu me sinto extremamente ameaçado em relação à minha vida, ao meu carro, ao que pode acontecer, evidentemente a violência, ela traz esse tipo de propósito, isso tem uma contrapartida também do valor que a gente tem emprestado às coisas materiais, a um tipo de vida que vem refletindo, por exemplo, que essas pessoas sem emprego ou por, às vezes, a questão de caráter, também desejam ter as coisas pela via mais fácil da força, da ameaça, se aproveitando muitas vezes da boa-fé das pessoas, os golpes pelo telefone, que a gente cansa de ver pessoas que estão sujeitas a isso. Nós estamos sendo convidados a enfrentar a nossa dimensão interna do porquê que a gente está na vida. Então, deixa eu tentar entender que isso aí é muito importante e está sendo maravilhoso tudo isso que você tem nos trazido em termos de reflexão. Então, vamos lá. Nós temos que ter um sentido da vida hoje em dia. Não podemos ficar achando, não, isso não vai acontecer nunca comigo. Nós temos que perceber que há uma realidade e precisamos organizar a nossa vida de forma a minimizarmos as possibilidades e os riscos. Mas precisamos continuar vivendo, não é isso? Agora, o que você colocou foi muito importante, porque você nos remete a nós mesmos. Olha o que o Milton está fazendo. Ele está colocando que nós precisamos nos voltar para um autoconhecimento, porque o nosso grande laboratório de evolução e de conquista da felicidade está dentro de nós, como nos falou Jesus, que o reino dos céus está dentro de nós. É isso que eu estou entendendo. Isso. Porque senão, veja bem, a tendência compreensível e até natural no primeiro momento é a gente imaginar que num ambiente de tanta insegurança e que me traz tanto medo, alguém tenha que fazer alguma coisa. O poder constituído, as instituições legais de poder, da polícia, da segurança pública, e que evidentemente têm as suas responsabilidades no sentido de organizar a vida comum, a vida social. Mas nós, como indivíduos e cidadãos, temos às vezes a oportunidade de influenciar através do voto, etc. Mas é uma influência ainda distante e muito cheia de percalços no caminho dessa efetivação. Aonde nós temos efetivo poder de começar a transformar é na nossa área de influência mais próxima. Porque as pessoas estão temendo pela insegurança que elas observam nas ruas, mas são capazes, às vezes, de gerar ambientes, às vezes, opressores, violentos, de distanciamento, de pouca amorosidade. Dentro de casa no condomínio, no trabalho. Né? No trabalho, a gente tem tido a chance de acompanhar um pouco mais a realidade dos ambientes de trabalho. O nível de competição, de falta de cooperação, até visando a conquista de determinadas posições, vantagens, ao ponto de se cometerem atos que, se a gente extrair a essência, são altamente condenáveis, porque falam, às vezes, da calúnia, às vezes falam da fofoca, às vezes falam da má intenção realmente de considerar ou de desconsiderar alguém. Quer dizer, e aí nós não percebemos que nesse nosso mundo nós reproduzimos esse tipo de conceito. Então a gente está hoje na época dos escândalos de corrupção, mas temos que estar atentos, por exemplo, quando estamos nos pequenos casos de pequenas
corrupções do dia a dia é do lixeiro que pede um dinheiro para poder tirar o entulho que, na verdade, tinha que ser um outro processo. E a gente, não, aqui para quebrar o galho, porque não quer ter trabalho, a gente, de alguma forma pequena, alimenta uma cultura e um valor que está alastrado na sociedade. Não vamos mudar a realidade de uma hora para outra. Mas esse momento está nos convidando a enfrentar esses nossos pequenos, as pequenas arestas que nós já conseguimos enxergar para poder desenvolver não só uma condição, como eu falei no início, da esperança de que esse enfrentamento que eu faço de mim mesmo, dos meus pontos a desenvolver, da minha reforma íntima, eles têm a esperança de um progresso espiritual, de uma melhora da vivência do espírito ao longo da sua trajetória daqui para frente. Então, essa esperança, ela é de médio e longo prazo, mas ela precisa ser determinada no melhor momento que nós temos, agora, no momento presente. Não podemos esperar que alguém, ou que lá na frente, ou dependendo disso ou aquilo, a gente vai tomar essa atitude. Então, quando a gente enfrenta e toma consciência disso, nós ficamos com muito mais condição de poder identificar aquilo que nós já podemos e conseguimos mudar e fazer ações efetivas na influência e aquelas que, de alguma forma, a gente precisa aceitar que não estão no nosso domínio. Com essas, a gente tem que saber como a gente vai lidar. Então, existe uma violência urbana. Então, não adianta eu imaginar que a minha ação vai reverter isso de uma hora para outra. Mas se eu combino essa mudança que eu faço no meu dia a dia, onde eu posso efetivamente mudar, com a consciência de que essa maior, eu sou impotente, eu tenho que saber lidar e vou lidar com equilíbrio, eu consigo deixar de ser refém do medo e da insegurança para uma atitude de maior equilíbrio. E de maior autoconfiança, como a gente está falando. Não autoconfiança da garantia da mudança, mas de que, na verdade, tudo isso tem um sentido de aprendizado da humanidade. Nós não estamos sozinhos no nosso processo de evolução. Se nós estamos encarnados nesse momento da humanidade, nesse país, nessa família, isso tem um sentido muito maior para a necessidade de aprendizado de cada um de nós. E aí, Kardec fala isso, né, em Obras Póstumas, quando ele fala sobre a questão das provas coletivas. Se nós temos dificuldades coletivas que atingem um grande número de pessoas, não quer dizer que nós fomos responsáveis individualmente, porque fomos violentos lá, então estamos sofrendo a violência urbana agora. Isso é até ingenuidade. Mas se toda essa coletividade está sofrendo o efeito de uma característica de violência como essa, que atinge a todos, é porque nós estamos mantendo um conjunto de valores, esse sim, que a gente vem nutrindo ao longo de várias existências. A humanidade vem nutrindo isso. Então, agora é a hora de começar a reformular esse conjunto de valores que nós ajudamos a estruturar e que agora sofremos a consequência. Então, olha só, gente, que coisa extraordinária. Nós não estamos aqui por acaso, estamos envolvidos num processo, num local onde nós nascemos, na família, no trabalho, que tem a ver com as nossas necessidades educativas. Então, nós precisamos botar o pé no chão, avaliar as nossas condições, fazermos um planejamento para melhorarmos, ver aquilo que nós temos condições de realizar para melhorar a nossa situação a cada dia, mas a gente tem que ter esperança e fé também, porque a espiritualidade está a nos ajudar, já que Deus conhece estradas onde o homem não vê caminhos. Exatamente. Só que, infelizmente, nós precisamos chegar na beira da crise para, de fato, tomar uma consciência extrema de que precisamos reverter ou que a responsabilidade também é nossa nesse sentido. Muitas vezes o homem, a humanidade, só quando ela experimenta o limiar de uma crise que a possibilidade de um abismo faz com que ela perceba que a crise é uma oportunidade de transformação. Olha só que coisa importante, a crise é a nossa oportunidade de transformação. E pode ser uma crise emocional, crise nas relações, crise financeira. Quando nós estamos vivenciando alguma crise, é uma oportunidade de nós darmos a volta por cima, cortarmos com determinados procedimentos, com uma cultura pessoal e mental, para começarmos uma nova fase na nossa existência. É isso aí? A origem da palavra crise tem uma origem dita da China e outra que é mais arcaica, mas vem do cri, que na origem da palavra ela tem dois sentidos. Ela pode ser usada como oportunidade ou como ameaça. A gente normalmente trata como ameaça, mas a origem da palavra crise também remete a um sentido de oportunidade de mudança. Olha, que fantástico para nós pensarmos, né? Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta o Milton Menezes vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Súplica a Jesus, do grupo AME do Ceará. E nós voltamos já já.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta e eu quero lembrar a você que nós temos uma loja virtual. Nessa loja você tem sempre descontos e você pode encontrar nela CDs, livros, DVDs, revistas com conteúdo espírita sobre os assuntos importantes para a nossa vida. Você pode dar de presente esse material, pode utilizá-lo no seu dia a dia, levar as músicas. Gente, nós temos cada CD de música maravilhoso que você pode usar na sua casa, que equilibra a psicosfera do seu lar, mas também da sua cabeça, das suas emoções.
situações, nós precisamos utilizarmos de recursos que nos garantam um equilíbrio no dia a dia, porque nós estamos vivenciando situações, muitas vezes, de crise, como nós falamos no primeiro bloco. Nós estamos com uma série de circunstâncias em ebulição nesse momento na nossa existência. Então, precisamos de recursos, sim. Vamos fazer essa ida até as técnicas, até os recursos, esse conteúdo de consolação que a doutrina espírita nos traz ao coração. É muito bonito. Gente, olha só, é só ligar. 0 Operadora 21 3017-9800. Ou então acessar loja.clubedearte.org.br. Você faz isso, você leva um conteúdo maravilhoso para a sua vida e, em contrapartida, você está ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. Olha, eu queria passar também e conversar com vocês sobre o nosso programa de quinta-feira. Olha só, na outra semana nós vamos estar iniciando um programa muito lindo que se chama O Espírita no Mundo. E eu convido você a assistir o Espírita no Mundo. E o nosso programa, às quartas-feiras, Vivência com Jesus, vai ser ao vivo. Nós já vamos começar essa quarta-feira e você vai poder participar, trazendo seu depoimento, fazendo a sua pergunta, toda quarta-feira, meio-dia. Nesse programa, nós vamos ter momentos de visualização terapêutica, que são aquelas meditações guiadas. Nós vamos ter sempre reflexões em torno do Evangelho de Jesus. É aquele momentozinho nosso, eu e você, juntos, naquela leitura do Evangelho, naquela vibração gostosa, fazendo a nossa visualização, mergulhando nesse mar de amor. E ao vivo, gente, olha, toda quarta-feira, meio-dia, eu aguardo você. E eu estou conversando aqui com o nosso querido Milton Menezes, que é bacharel em psicologia, autor de vários livros. Fala um pouquinho do seu trabalho, Milton. A gente vem, ao longo de mais de 25 anos, né, lidando com a área da terapia, a área da clínica. E os livros, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre terapia de vida passada e espiritismo. Na época, por conta da falta de informação, desconhecimento, preconceito em relação à prática regressiva por conta de da parte de muitos espíritas. E depois, um dos principais livros, né, que eu escrevi é O Sentido do Sofrimento. O Sentido do Sofrimento foram 6 edições, hoje está esgotado, mas a gente está agora prestes a reeditá-lo. Depois de muitos pedidos, a gente conseguiu equacionar algumas dificuldades, né, para reeditar, e vai ser uma alegria muito grande, porque é um livro que até hoje as pessoas me mandam e-mails onde podem comprar, e não existe mais, né, porque nem nos sebos a gente tem o livro para... Gente, olha, é um livro fantástico, eu já li esse livro, eu tenho, com a dedicatória do meu amigo aqui, e olha, me fez um imenso bem, porque traz umas reflexões importantíssimas e dá uma forma de você olhar para aquela situação com um certo distanciamento, e aí o sofrimento nem é mais sofrimento, é um desafio. Eu brinco, porque às vezes eu pego o livro, né, e eu leio uma parte e falo assim, nossa, mas isso ficou bonito, né? Eu quase não me reconheço escrevendo, porque foi de uma tal fluidez escrever aquele livro. Eu acho que foi de por inspiração. Uma inspiração, nítido isso, né? Milton, que algumas partes são assim de uma fluidez que eu olho e falo assim, nossa, como é que aquilo ali surgiu, brotou, assim, porque veio da espiritualidade. E mais recentemente eu escrevi um outro livro, mais voltado para essa área do trabalho, porque eu tenho visto que é uma necessidade muito grande das pessoas. E aí eu escrevi sobre as competências essenciais, um conceito que eu desenvolvi. Quais são as competências essenciais para a gente ter sucesso nos empreendimentos da vida? Desde a própria vida. Então, o que a gente precisa para ter sucesso na vida, num casamento, na profissão e numa empresa, no trabalho? Então, porque as pessoas no trabalho, elas estão sofrendo e estão perdidas em relação ao sentido do seu trabalho. Então, esse foi um último livro que não foi necessariamente com uma visão espírita, né? Porque eu não faço referência às obras de Kardec, mas a inspiração em relação à questão espiritual, ao sentido, a questão espiritual não pela prática religiosa espírita ou espiritualista, mas o espiritual no sentido de levar os indivíduos a uma reflexão sobre a transcendência da vida. A religiosidade. Exatamente. Qual é o sentido da gente estar trabalhando, fazendo essa entrevista aqui? Qual o sentido disso para a nossa vida? Então, uma forma de levar as pessoas a questionar
o porquê que elas fazem, o que elas fazem, no momento que elas fazem e as escolhas que estão fazendo. Né? Olha só, nesse bate-papo sobre coragem, a gente acabou se envolvendo também nos elementos da coragem que ele nos trouxe para a reflexão. Nós conversamos sobre medo. E antes da gente entrar num ponto muito interessante, que é os medos que nós temos internos, muitas vezes de personagens que nós vivemos em outras vidas, que formaram uma construção psicológica que acabam dentro de nós influenciando na vida atual. Eu queria que você conversasse um pouco sobre essas síndromes que tem na atualidade de medos exagerados da própria vida, medo de morrer, síndrome do pânico, enfim. Essas síndromes, normalmente elas estão associadas, como o transtorno do pânico principalmente, que é hoje muito frequente, muito comum, elas estão associadas a um transtorno de ansiedade. De tal forma nós estamos movidos por uma ilusão milenar de ter algum controle sobre a vida, que quando agora nós começamos a nos deparar com essas situações onde tem tantas variáveis e é tão instável e que nós percebemos que não temos controle sobre o que pode acontecer conosco, que nós tentamos ainda, numa dinâmica, como você falou, de um padrão que a gente traz, às vezes enraizado de muitas existências, numa tentativa exagerada de manter o controle sobre a vida, que é um controle que tende a falir, a entrar em falência, porque a gente não consegue determinar o que vai acontecer. Então, depois das manifestações de ontem, o que vai acontecer com a política? A gente não sabe. E não sabe mesmo, não tem como saber, porque em cada momento vão surgindo variáveis que se organizam e se reorganizam. Essa sensação de não estar no controle da vida faz com que algumas pessoas exacerbem a tentativa de controlar cada vez mais, até o momento em que o psiquismo entra num colapso. Porque a gente não consegue controlar, tenta ao máximo controlar, e aí então essa tentativa exagerada faz com que a gente entre num desequilíbrio emocional, neurológico, né? Ou seja, os neurotransmissores entram realmente no colapso e vão gerar então quadros que a psiquiatria tem classificado dessa ou daquela forma. Mas são também convites a uma mudança na perspectiva interna em relação ao sentido da vida, como nós interagimos com a vida, qual é o poder que nós efetivamente temos de mudar e aquilo que nós temos a aceitar, que nós temos que aceitar que tem algumas coisas que nós não dominamos, que nós não controlamos e temos que encontrar uma forma de saber lidar com isso. Aceitar é diferente de concordar. Então eu posso não concordar com você, mas eu tenho que aceitar que você tem a sua opinião e eu tenho a minha diferente. Eu tenho que aceitar isso, é uma realidade. Você tem um pensamento estruturado de uma forma e tal. Eu posso não concordar com você e posso manifestar minha discordância, mas eu tenho que aceitar você. Então eu posso não concordar que aquilo seja bom na minha vida, mas às vezes aquilo não está na minha capacidade de transformação, de mudança, porque depende de variáveis outras, de outras pessoas e que às vezes eu não posso influenciar. E eu tenho que então saber que aquilo está me levando a um processo de aceitação, de flexibilidade, de abrandar a minha rigidez. Como você falava agora há pouco, tem pessoas que sofrem no seu processo de transformação, pois estão enrijecidas em padrões que elas estabeleceram e cristalizaram ao longo de muitas existências. Só que agora isso não se sustenta mais. Só que nós intimamente não sabemos como fazer, porque só sabemos fazer daquela forma. E aí nos deparamos com situações que nos pedem outras respostas. Então a gente tem que desconstruir isso para construir uma nova resposta, um novo arsenal, que pode inclusive incluir características daquelas que a gente está cristalizada, que são úteis em algum sentido, mas não como regra geral para lidar com todas as situações da vida. Aí está o grande ponto que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do nosso processo de transformação e de enfrentamento. O pessoal da produção está me avisando. Nós temos várias participações, gente. Vamos ver o que a gente consegue colocar. Temos a da Maria Tereza, da Praça Seca, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo, Maria Tereza. Ela diz o seguinte: ela tem dificuldades para lidar com a morte. Como posso passar por essa realidade com coragem? Como a gente estava falando, uma das coisas do enfrentamento da morte que mais ajuda nesse enfrentamento é quando a gente fundamenta esse nosso enfrentamento com a esperança e relativização do conceito da morte. Nós estamos muito acostumados de uma herança milenar a lidar com a morte como uma coisa de fim, de término da vida. Quando a gente considera a realidade espiritual e aí percebe que apesar dessa perda necessária e que traz para quem, não só para quem passa, mas para quem fica,
um aspecto de perda, uma tristeza natural de não poder mais conviver com aquela pessoa, ela, por outro lado, nos garante a continuidade de uma vida após a morte. Quando a gente começa a compreender e a internalizar isso, o enfrentamento dessas situações de perda, elas são muito mais brandas, ainda compreensivelmente de tristeza. As pessoas acham que porque são espíritos não podem chorar a morte de um ente querido. Isso é um absurdo, porque é uma perda efetiva, mas com a esperança de que aquilo representa apenas um até logo, apenas uma continuidade, porque senão seria egoísmo nosso, né? Querer manter as pessoas no nosso convívio e impedir que elas possam continuar crescendo, evoluindo e levando as suas experiências a cabo. Então, a forma de compreensão da continuidade, da essência, né, mostrada pelas doutrinas religiosas, pela reencarnação, pelas pesquisas hoje que mostram, mesmo nos casos de experiência quase morte, que a sobrevivência da alma garante essa esperança que faz com que a gente enfrente o momento da morte como uma perda, uma transformação importante de um estado de vida para um outro estado de vida. E que, na verdade, por uma lógica muito consistente, todos nós vamos passar. Porque nós precisamos continuar, ainda bem, deixando aquilo também da experiência de agora, para poder adquirir novas possibilidades, experiências maiores para o nosso espírito. Quando a gente encara dessa forma, a gente continua contemplando alguma dificuldade de encarar a morte, que não é simples, mas com a esperança de que ela é algo necessário para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Pois é, Kardec ele nos fala em todas as obras da codificação a respeito da reencarnação, que é a volta do espírito a uma nova experiência na carne. Já tivemos muitas e essas encarnações acabam formando padrões de comportamento e esses padrões às vezes estão tão cristalizados em nós que acabam vindo à tona motivados por determinadas circunstâncias exteriores que nós estejamos vivendo. Esse medo da morte, por exemplo, é comum a gente encontrar pessoas que sofrem excessivamente medo da morte porque pode ter tido numa vida passada uma experiência mais traumática, com uma morte mais dolorosa, e aquilo ficou de tal forma impresso no nosso psiquismo, só que a nível inconsciente, que só da gente se aproximar do tema da morte, a gente evoca aquela sensação vivida e que traz aquele temor. Quando a gente dissolve isso, nós somos capazes de poder enfrentar esse tipo de experiência e de um fenômeno inevitável de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, com o sentido que ela tem para a nossa vida. Então, essas reflexões, esses estudos, a oração, a visualização, tudo isso são recursos que nós podemos lançar mão para trabalharmos esse medo da morte, mas também os demais medos que possam estar transformando a nossa vida numa difícil caminhada. Agora, Milton, me fala um pouco de algumas questões que nós trazemos desses personagens, ou seja, esses padrões que nós temos de outras vidas e que vêm à tona causando dificuldades, constrangimentos, criando realmente obstáculos na nossa vida. Esses padrões são uma característica nossa de trazer as marcas das experiências mais significativas, tanto as mais positivas, vamos dizer assim, ou aquelas que ainda foram negativas. Em relação à coragem, por exemplo, que a gente está abordando hoje, é comum a gente encontrar pessoas que se dizem inseguras, covardes, que não enfrentam as situações, porque elas podem estar movidas por um padrão de insegurança em relação, por exemplo, a algum tipo de experiência ou algumas experiências do passado onde tiveram insucesso. Então, elas passam a acreditar que elas não são capazes de ter sucesso ou de conseguir alcançar uma meta que se propõe. Isso, como uma crença inconsciente que vem, como uma estrutura muito cristalizada, faz com que, diante de um obstáculo, a primeira impressão que vem é: eu não vou conseguir, não vai adiantar. Eu vou nadar e morrer na praia. Frases como essa podem estar expressando uma dificuldade que é desproporcional à realidade da dificuldade em si, mas porque estão impregnadas de experiências anteriores que se impõem como antecipando já um desfecho que, se a gente teve, a gente imagina que vai ter novamente. Então, se eu tive um insucesso, acredito que vai ter sempre um insucesso. Eu costumo dizer que, normalmente, essas experiências elas vêm em 3 etapas. A primeira, a gente teve um insucesso, a gente falou assim: nossa, não consegui. Na segunda, a gente falou assim: não é possível, não consegui de novo. Quando a gente chega na terceira e teve um outro insucesso, a gente fala assim: nunca mais vou conseguir. E quando a gente fala nunca mais, a gente como se fosse uma maldição que a gente joga, é uma não profecia. Nós mesmos. Só que eu costumo dizer que é uma profecia autorrealizável. Eu profetizo e eu mesmo realizo. Eu profetizo, não vou conseguir. E aí não consigo fazer, tá vendo? Não consigo, então ela reforça. Então, uma profecia que muitas vezes não se sustenta. E a vida vai colocando experiências exatamente no sentido de nós desenvolvermos essa confiança, esse enfrentamento, para desfazer
aquela crença. As experiências nos levam a exatamente a transformação desses padrões que a gente milenarmente vem trazendo e que criam um obstáculo para o nosso crescimento enquanto espíritos, enquanto seres mais maduros. Agora, quando é que nós conseguimos identificar que é um padrão vindo do passado? Uma das formas de identificação é quando a gente percebe que existe uma desproporção, um exagero nas nossas reações, no tipo de pensamento ou até nas nossas ações em relação à realidade que se apresenta. Isso pode ser por uma autoobservação, eu começar a achar, meu Deus, mas por que eu estou com tanto medo disso? É só uma prova. Por que eu estou com medo de, sei lá, tomar uma atitude no trabalho? É só um trabalho. Quando a gente começa a perceber isso, nós podemos estar identificando um conteúdo desse que tem uma força inconsciente e que a gente só percebe pelos efeitos. Mas às vezes a gente está tão identificado com isso que nós mesmos não percebemos, que a gente vai encontrar, mas eu estou com medo é porque o professor é carrasco mesmo. É porque se eu ficar desempregado, a gente encontra um monte de explicações. A gente pode identificar isso também quando as pessoas falam. Quando a gente fala assim, mas peraí, mas por que você está com medo? É disso, daquilo, a gente começa a falar, nossa, todo mundo está falando que esse medo é exagerado. Será que tem um fundamento de verdade? Então, esse benefício da dúvida é que faz a gente precisar pesquisar se nós estamos movidos por um padrão. A outra situação é você identificar que em várias situações esse padrão se repete com a mesma intensidade. Porque, naturalmente, se eu vou fazer uma prova, eu vou ficar nervoso. Mas se é um teste do meio do bimestre, é menos nervoso. Uma prova maior, um vestibular mais nervoso. Mas se eu começo a ter uma intensidade desproporcional para eventos menores, isso pode estar falando a favor de uma presença, de uma crença que é muito maior e a nível inconsciente, muito mais antiga do que só o enfrentamento daquela realidade que se interpõe na nossa vida. Agora, identificar é importante. Já, pelo menos, você já tira um certo poder magnético que aquela engrenagem do passado tem sobre você. Mas basta, o que a gente pode fazer? É claro que aí a minha orientação está no sentido da minha experiência com isso. E aí a gente tem visto durante todos esses anos de prática terapêutica as pessoas se beneficiarem enormemente quando elas começam a identificar, através da terapia regressiva, por exemplo, de onde vem essa crença, onde ela se estabeleceu. Então, muitas vezes a gente vai ver, como você falou há pouco, que aquela crença, aquele pensamento, por exemplo, de não vai dar certo, está associado a um personagem que, apesar de ter sido uma vida passada nossa, ainda continua muito, entre parênteses, entre aspas, vivo. Ele está ainda com o mesmo tipo de lógica, o mesmo tipo de força, o mesmo tipo de dor que ele traz daquela vida. A regressão nesse sentido, então, não serve para a gente lembrar dos fatos do passado, mas para identificar aqueles fatos e essas marcas e esses padrões que estão ainda tão vivos que interferem numa escolha, numa atitude hoje que seria mais equilibrada. Então, um processo regressivo bem conduzido e com esse propósito, com um propósito terapêutico, ele ajuda e pode ajudar a pessoa a identificar e aí sim a diluir o efeito e a carga que aquela experiência traz para que ela possa olhar hoje para a experiência desafiadora com os olhos da personalidade de hoje e não sobre os olhos daquele que falhou ou que morreu numa situação mais traumática. Só que existe ainda muito preconceito, infelizmente, no uso da terapia regressiva. Eu costumo brincar, dizer para os espíritas, sossegai-vos, né? Na forma como nós trabalhamos, a gente não faz regressão à vida passada para lembrar o passado. A gente faz regressão para esquecer o passado. Aquele passado que ainda está vivo precisa ficar realmente no passado, precisa ficar como uma experiência que faz parte de um arsenal de experiências, mas não pode estar presente e vivo hoje. Então a gente lembra daquilo para poder esquecer, porque de alguma forma ele ainda está presente e inconsciente na nossa vida. A regressão serve para a gente esquecer daquele personagem e não para lembrar dele. Isso é uma mudança de perspectiva que auxilia as pessoas a de fato tomarem consciência do que impulsiona uma determinada reação e como aquilo pode ser esvaziado quando a gente passa a avaliar o sentido que aquele desafio tem hoje e que teve naquela vida, teve uma vida passada de dificuldade. Foi difícil. E hoje? Quando eu relativizo isso, eu passo a estar muito mais inteiro, muito mais preparado para enfrentar as dificuldades hoje como um aprendizado e não simplesmente reproduzir um determinado sofrimento do passado. Em realidade, quando nós temos a total certeza de que nós somos imortais, que nós não morremos, estamos aqui sob as bênçãos de Deus, precisamos realmente organizar a nossa vida, nos pouparmos de determinadas coisas, mas temos um amparo permanente da divindade, isso nos traz uma força muito grande.
O que você diria como palavras finais para os nossos companheiros que estão aqui nos assistindo a respeito da coragem que nós precisamos ter no enfrentamento das nossas situações do dia a dia? Eu acho que, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, a mensagem, no sentido da reflexão importante para estruturar e reforçar a coragem, tem a ver com os três pilares que eu falei no início. Primeiro, a autoconfiança de que, na verdade, como nós falamos aqui, nós estamos na vida certa, no corpo certo, na família certa, e essas dificuldades são experiências que nós somos capazes de enfrentar, porque senão não estariam sendo colocadas para a nossa vida. Essa autoconfiança de que temos o recurso para enfrentar, ela é fundamental. A segunda é o propósito. Na medida que sabemos que essa dificuldade ela tem um propósito, tem um significado, nós vamos encontrar a energia necessária para o enfrentamento. Mas principalmente a questão da esperança. Quando a gente consegue perceber que tudo isso é organizado, é orquestrado pela vida, a gente pode falar por Deus, eu falo pela vida, no sentido único e exclusivo do nosso aprimoramento, não há de se esperar outra coisa senão que aquela experiência seja proveitosa, seja útil, que ela tenha uma finalidade que pode ser que a gente não perceba naquele momento. Mas a esperança é algo que não passa pela razão, é esperar por alguma coisa que seja boa, que a gente sente uma outra fibra que não na nossa razão. Quando a gente é tocado por isso, nós somos capazes de enfrentar com equilíbrio qualquer situação. Olha, obrigada, Milton, pela sua presença no nosso programa. Gente, olha que coisa linda. Eu tenho certeza que essas reflexões vão ser muito importantes na nossa vida. Olha, não se esqueça, agora nós temos 3 programas ao vivo na Rádio Rio de Janeiro e também na Web TV Nova Luz, que são agora as segundas, as quartas, meio-dia, e quintas-feiras, meio-dia. Eu fico aguardando você. Um beijo no seu coração e até lá. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.